11 benefícios milagrosos da beterraba para a sua saúde. Muita gente fala, aqui no canal inclusive, sobre o suco de beterraba com limão para melhorar a circulação. E hoje vamos falar não só em relação aos benefícios da beterraba, mas também sobre os cuidados que você deve tomar, quem deve evitar, quem deve preferir outros alimentos. Hoje vamos responder várias perguntas. Será que diabético pode comer beterraba? Ou será que é melhor evitar? Será que beterraba engorda? Eu também vou te falar como você deve preparar a beterraba para não perder os nutrientes. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que a beterraba é boa para pressão, é boa para circulação, mas será que a beterraba realmente é benéfica? Realmente é boa para o seu sistema cardiovascular? Pessoal, primeiro benefício da beterraba é justamente esse. A beterraba ajuda a melhorar a circulação, porque ela é rica em nitratos, que são convertidos em óxido nítrico no nosso organismo. E o óxido nítrico ele é a substância responsável por relaxar a parede dos vasos sanguíneos, por dilatar a parede dos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue. Dessa forma, quando os vasos estão dilatados, abertos e relaxados, nós temos um fluxo sanguíneo melhor, que flui com mais facilidade. Uma vez havendo vasodilatação, há também uma redução da pressão arterial. Por quê? O que é a pressão arterial? É a pressão que o sangue exerce nas suas artérias. Se as suas artérias estão relaxadas, estão abertas, estão amplas, a pressão que o sangue vai exercer nelas é menor. Dessa forma, a pressão arterial também vai reduzir. E esse é o segundo benefício da beterraba, porque ela reduz a pressão arterial por conta da vasodilatação, que eu acabei de falar, e também por ser rica em potássio e fibras. E os melhores resultados para o controle da pressão arterial são quando a beterraba é consumida crua. Terceiro benefício, a beterraba contribui para a saúde digestiva, porque ela é rica em fibras, e essas fibras, elas passam pelo nosso sistema digestivo, chegam lá no nosso intestino, não são digeridas, e aí alimentam as bactérias boas do nosso intestino, alimentam a nossa microbiota e também ajudam a formar as fezes. Então, uma dieta rica em fibras, e aí a beterraba pode estar incluída numa dieta rica em fibras, obviamente, ajuda a prevenir constipação, pode ajudar a prevenir diverticulite, síndrome do intestino irritável. Então, a beterraba também vai fazer bem para a sua saúde intestinal. Pessoal, quero saber aí quem gosta de beterraba. Quem é que está me assistindo aqui? Escreve no chat, escreve nos comentários e me conta se vocês gostam ou não de beterraba. E também me fala qual é a forma que você gosta de consumi-la. Se você gosta ralada, crua e ralada, se você gosta cozida, se você gosta cozida no vapor, se você gosta assada, escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, que eu quero ver se alguém também tem uma receita legal, interessante de fazer com a beterraba. A gente já fez uma receita bem legal aqui no canal, que eu vou deixar o vídeo para vocês dessa receita de tartar de beterraba no final, que eu tenho certeza que é uma forma de introduzir esse alimento no seu dia a dia. Então, nosso quarto benefício da beterraba é que ela beneficia o microbioma, ou seja, o conjunto de micro-organismos que habitam em nosso corpo. Nosso corpo é colonizado por bactérias, que são muito importantes para diversas funções, mas principalmente para imunidade, digestão e também o humor e a saúde de modo geral. Então, o nosso microbioma da boca, por exemplo, nossa boca repleta de bactérias, todo mundo sabe. A beterraba, o consumo de beterraba, fez com que houvesse um aumento das bactérias que são benéficas para a nossa cognição, para a nossa capacidade intelectual e também bactérias boas para a nossa saúde vascular. E reduziu bactérias associadas a doenças e inflamações. Então, a saúde do nosso microbioma vai contribuir para a longevidade e saúde nossa ao longo do tempo. Mas, pessoal, uma dúvida aqui em relação à beterraba. Será que diabético pode consumir beterraba? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. O que você acha? Você acha que diabético pode
ou não pode consumir beterraba? Vamos ver o que o pessoal está achando aqui no canal, né? Nós já falamos isso em algumas outras ocasiões. Quero saber se o pessoal tá ligado, né? Vamos ver quem é que vai me dizer se o diabético deve ou não deve, se ele pode ou não pode consumir beterraba. A Hilda Rossi falou que o diabético pode sim consumir beterraba. Vamos ver. A Vanderleia falando que o diabético pode consumir beterraba com moderação. Pessoal, vamos lá, respondendo a pergunta. A Lourdes falando que o diabético pode mais cozida. Vamos lá. A beterraba, ela tem um índice glicêmico que a gente considera médio. O que é o índice glicêmico? É a velocidade com a qual os níveis de açúcar sobem após o consumo do alimento. Então, a beterraba tem um índice glicêmico médio. Em tese, ela faz com que os níveis de açúcar subam numa velocidade média, numa velocidade moderada, não numa velocidade lenta e nem numa velocidade rápida. Agora, a beterraba tem uma baixa carga glicêmica. O que é isso? A carga glicêmica é a estimativa de quanto o alimento vai aumentar os níveis de glicose após ser consumido. Quanto carboidrato tem no alimento e quanto cada grama de carboidrato vai elevar os níveis de glicose. Então, pessoal, o que acontece? A beterraba ela tem um índice glicêmico médio, mas uma carga glicêmica baixa, ou seja, ela não vai ter tanto efeito assim na glicemia. É claro que ela vai elevar a glicemia, porém, a elevação, em tese, o que a gente espera é uma elevação que não será tão grande assim. Por quê? A beterraba ela é praticamente toda água e pouco carboidrato. Então, a conclusão aqui em relação à pergunta: diabético pode ou não pode comer beterraba? A resposta é: desde que o consumo de beterraba esteja associado a um hábito alimentar balanceado e saudável como um todo, a beterraba pode sim ser consumida por diabéticos. É claro que os efeitos vão variar de pessoa para pessoa. A dona Nicolina, ela pode comer a beterraba e aí ela vai medir a glicemia e sobe muito. Agora o seu José vai medir a beterraba, vai comer a beterraba, vai medir a glicemia e não vai ter muita alteração. Então isso varia de pessoa para pessoa. Mas a nossa resposta aqui é que sim, o diabético pode comer beterraba, obviamente com moderação e obviamente ela inserida num contexto geral de alimentação saudável, tá bom? Quinto benefício da beterraba, pessoal, ela é rica em vitaminas e minerais como potássio e magnésio, fundamentais para o controle da pressão, manganês, cobre, ácido fólico, que é indispensável para a boa saúde do nosso sangue, ferro, que também é indispensável para o nosso sangue, vitamina C e fibras. E o que é interessante da beterraba? Que ela é rica em nutrientes, mas ela é pobre em calorias. Ou seja, se consumida nas quantidades adequadas, ela não vai engordar, porque ela é rica em água e é rica em fibras, o que vai gerar saciedade, que vai fazer com que a pessoa fique satisfeita. E, uma vez satisfeita, essa pessoa não vai comer tanto. Então, ela provavelmente vai reduzir a ingestão calórica, o que vai contribuir para a manutenção ou perda de peso. Então, 100 gramas de beterraba crua tem cerca de 40, 45 calorias, tá bom? Então, não é um alimento calórico. Então, ele pode e deve estar em dietas de restrição calórica, pode e deve estar em pratos de pessoas que querem perder peso, tá bom? O sétimo benefício da beterraba é que ela protege o nosso cérebro. Por quê? O que eu falei? A beterraba tem nitrato, que é convertido em óxido nítrico, que leva à vasodilatação. Essa vasodilatação vai melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro, especialmente por uma parte do nosso cérebro chamada lobo frontal, que é a parte responsável pela tomada de decisões e também pela nossa chamada memória de trabalho. Então, a beterraba, ela ajuda você, ela melhora a sua habilidade de adquirir conhecimento e também de processar informações. E, além disso, ela também aumenta a conectividade em regiões do cérebro que controlam o movimento. Em outras palavras, a beterraba ajuda a rejuvenescer o seu cérebro. Oitavo benefício, pessoal, mas eu acho que eu já estou merecendo a sua curtida
aqui nesse vídeo. O seu like, estamos falando sem enrolação, direto ao ponto. Já foram 7 benefícios da beterraba. Os próximos 4 são legais pra caramba também. O 11º é importante para os homens aqui, que me perguntam muito aqui no canal. Então, se você é homem e quer saber os benefícios da beterraba, tem um específico para você, meu amigo, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, pessoal, deixa sua curtida, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas, tá bom? Então, conto com você para a gente fazer essa mensagem aqui, esse vídeo, viralizar. Então, nosso 8º benefício da beterraba é que ela pode ter propriedades anti-câncer. Por quê? Ela tem betanina, ácido ferúlico, rutina, ácido cafeico, caempeferol, que foram substâncias que mostraram resultados positivos em testes laboratoriais. E também em testes laboratoriais, o extrato da beterraba desacelerou a divisão e também o crescimento de células cancerígenas. Lembrando, pessoal, esses resultados foram em laboratório. Nós ainda não temos estudos em humanos dizendo se a beterraba diminui ou não o risco de câncer. Mas tudo indica que sim. Beterraba é um alimento aí cheio de antioxidantes, cheio de substâncias anti-inflamatórias que vão sim ajudar a combater fatores de risco para o câncer. 9º benefício: a beterraba melhora a performance atlética. Os nitratos nela, além de servirem para fazer a vasodilatação, também contribuem para a função das nossas mitocôndrias, otimizando a produção de energia nas células. Então, o consumo da beterraba aumenta o tempo sem exaustão, ou seja, a pessoa pode ficar mais tempo se exercitando, mas sem ter a sensação de cansaço. E isso é por conta também da vasodilatação, porque essa vasodilatação melhora o fluxo sanguíneo pulmonar e muscular, e também a beterraba aumenta a resistência em exercícios de alta intensidade. Inclusive, um estudo bastante interessante mostrou que comparou 2 grupos. Um grupo tomou a beterraba, o outro grupo não tomou a beterraba. No grupo que tomou a beterraba, eles tiveram 5% mais velocidade sem perceber o maior esforço físico. Então, se você quiser aproveitar os benefícios da beterraba no seu treino, tome ali 2 a 3 horas antes do treino, que é o momento que ela vai bater, que ela vai começar a fazer efeito. 10º benefício: a beterraba tem ação anti-inflamatória. Então já tiveram vários estudos onde ela se mostrou capaz de reduzir marcadores inflamatórios em humanos hipertensos, como proteína C reativa, como também interleucina 6, TNF-alfa. Então, essa ação anti-inflamatória também se converte, se mostra clinicamente na redução da dor e do desconforto de pacientes com osteoartrite. E também reduziu a inflamação renal em cobaias. Isso acontece por conta da vitamina C, por conta das antocianinas e de outras substâncias presentes na beterraba. E o 11º benefício, esse aqui é para os meus companheiros, para meus amigos homens que querem saber isso aqui. Quem quer saber o 11º benefício? Benefício bônus. Então você, principalmente você que é homem, esse benefício é para você. Então quem quer saber o bônus aí, escreve no chat, escreve nos comentários, que se vocês quiserem, eu vou liberar o bônus. Enquanto o pessoal não fala se quer o bônus ou não, quem é que deve ter cuidado com a beterraba? Primeiro, pessoas com cálculos renais, porque principalmente as folhas da beterraba são ricas em oxalatos, o que pode contribuir para a formação de cálculos. Além disso, quem tem alergia à beterraba, quem tem doença renal crônica grave por conta do alto teor de potássio da beterraba, quem tem sensibilidade gastrointestinal ao consumo de beterraba, quem faz uso de amlodipino, porque muito potássio presente na beterraba também pode interferir na ação do amlodipino. E um aviso aqui também é que a beterraba pode deixar a urina e as fezes avermelhadas, parecendo até sangue. Então, se você comeu beterraba um dia e no dia seguinte foi defecar, evacuar e viu que ficou meio avermelhado,
Não se preocupe, porque provavelmente isso é decorrente do consumo de beterraba. Pessoal, quem que é o bônus aqui da beterraba? O 11º benefício. Só o Joel Alves aí falou que quer o bônus. Ninguém mais quer o bônus? Mas eu vou falar para o meu amigo Joel aqui. Ele quer saber, eu vou falar. Pessoal, o 11º benefício da beterraba é que, por promover a vasodilatação, a beterraba, ela acaba promovendo um efeito muito parecido com o efeito do citrato de sildenafila, que é conhecido como Viagra, um efeito parecido com o tadalafila, que são medicamentos utilizados para disfunção erétil. Então, a beterraba, promovendo a vasodilatação, ela também pode ajudar na disfunção erétil. Então, esse aí é o 11º benefício da beterraba, que eu falei que ia ser interessante aí para a rapaziada, para os homens que me acompanham aqui. Então, esse é o 11º benefício. Falamos quem deve ter cuidado com a beterraba. Agora, qual é a melhor forma de preparar? Pessoal, a melhor forma é a beterraba crua. Por quê? Isso vai preservar a maioria dos nutrientes, como a vitamina C, como os antioxidantes, como os nitratos, que podem ser perdidos durante o cozimento, tá bom? Então, beterraba crua é a melhor forma de consumir, tá? Beterraba cozida. Isso pode fazer com que ela seja mais fácil de digestão, de digerir, e o sabor vai ficar mais suave. Mas, quando você cozinhar, isso pode diminuir o teor de alguns nutrientes, principalmente os nitratos, porque eles são hidrossolúveis, porque eles são solúveis em água. Mas outros nutrientes também permanecem. Terceira forma, você pode tomar na forma de suco ou de vitamina. E é uma forma conveniente, é uma forma gostosa, porque você pode misturar com outras frutas e outros vegetais para criar uma bebida saborosa. A gente já falou aqui do suco de beterraba com limão. Excelente opção aí para você que tem problema de circulação, que quer ter mais saúde, que quer baixar sua pressão, que quer controlar melhor a glicemia. E a quarta forma de preparar a beterraba é a beterraba assada, que pode intensificar o sabor, que é naturalmente doce. Esse método de cozimento ele preserva também alguns nutrientes e é uma maneira diferente e gostosa de consumir também. Então, pessoal, esses aqui foram os 11 benefícios da beterraba. Falamos quem deve evitar, falamos se diabético pode ou não pode comer, falamos sobre as melhores formas de preparo. Agora, se você quiser ter estilo de vida saudável, se você quiser tomar menos remédio para pressão, para o diabetes, para o colesterol, se você quer controlar melhor a ansiedade, se você quiser dormir melhor, se você quiser perder peso, se você quiser ter mais saúde, mais energia, mais disposição, se você quiser se prevenir do câncer, do derrame, do infarto, se você quiser se prevenir de uma amputação de um membro por conta de algum problema de circulação ou por conta de um pé diabético, se você quiser controlar as suas doenças, sem médicos, sem remédios, sem exames. Se você quiser alguma dessas coisas que eu falei, recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Hábitos esses que vão ser capazes de tratar hipertensão, diabetes, colesterol alto, prevenir infarto, derrame, câncer e reverter as doenças que te incomodam hoje, ansiedade, hipertensão, diabetes, colesterol alto. Então, se você quiser aprender como fazer isso de uma forma simples e prática, que qualquer pessoa pode fazer também, eu recomendo que você clique agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para adquirir o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível. O livro não está disponível ainda na versão física, apenas na versão digital. Então, se você gostou de tudo isso aí, clique agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários para adquirir o seu Código da Longevidade. Pessoal, dá uma nota aqui de 0 a 10. O que você achou desse vídeo onde nós falamos sobre benefícios milagrosos da beterraba? Repetindo os benefícios: melhora a circulação, reduz a pressão arterial, contribui para a saúde digestiva, beneficia as bactérias do nosso corpo, pode ser consumida por diabéticos,
é rica em vitaminas e minerais, pobre em calorias, protege o cérebro, pode ter propriedades anti-câncer, melhora a performance atlética, tem ação anti-inflamatória e também pode ajudar na disfunção erétil. Pessoal, isso é o que eu queria falar para vocês sobre a beterraba. Vamos ver quem está com a gente aqui no chat. Vamos lá. Um abraço para a doutora Amanda Tchordak, Maria Trevisan de Guarulhos, Graça Alves de Brito, Ana Pesce, Ilma Pereira da Silva, Tânia Abreu Medeiros, um abraço para Vanderléia de Ouro Preto, sempre com a gente, para Virgínia Maria Marques, Marli Ferreira, Elizabeth Santos, Jaci, Madalena Inácio de Maceió, sempre com a gente também, um abraço para a Rita de Cássia e também para a Marli Ferreira, que eu já mandei. Rita é a mãe da Fernanda ou é outra Rita de Cássia aqui? De qualquer forma, um beijo para a Rita aí, mãe da Fernanda, avó da minha afilhada Laurinha, que sempre está assistindo a gente aqui também. Um abraço para Palmira Buerato, Inês Lima, Dulcimari Deste, João Paulo Pereira Cândido, Lourdes Sec, que está falando aqui lá do Rio Grande do Sul. Mandamos a nossa ajuda aqui do canal do Rio Grande do Sul. Mando também mais energias positivas para todos. Um abraço para Dirce Barros, Valdir Hanner, falando que coloca beterraba no pão. Essa é nova para mim, hein? Pão com beterraba eu nunca tinha visto. Um abraço para Ivani Chaves, Rogério Crasto, Gina Calisto, Eudiniete Ferreira, acabou de tomar um suco de beterraba e couve, cenoura e maçã sem coar. Eudinete, manda um copinho desse suco aí para mim, que eu fiquei com vontade de tomar também. Um abraço para Graciete Lima, Rosélia Azevedo, Zélia Castro, Maria Conceição, Fabiana Vessone, Zezito Cajuru. Um abraço para Hilda Rossi, para a Marilene Silva, Ana Maria Ribeiro, Maria Vitorino, Maria, vamos assistir um de Loulor Turminha Medeiros. Um abraço para Dione Santana de Rio das Ostras, Selma Santana de Simões Filho na Bahia, Neide Maria Santos de Salvador, Maria Helena Baltazar Cardoso, Ângela Starling, Glece Farias, perguntando se quem tem diabetes pode consumir beterraba. Pode sim, Glece. Um abraço para Janete, obrigado aí para Lourdes, falando o pessoal sentar o dedo no joinha. Isso aí, pessoal, senta o dedo no joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com uma pessoa, pelo menos. Se você não quiser compartilhar num grupo do WhatsApp, compartilha pelo menos com uma pessoa. Se você não quiser compartilhar o vídeo com ninguém, pelo menos deixa essa curtida, deixa seu joinha, faz um comentário, nem que seja para me criticar, nem que seja para falar que o doutor João não sabe nada, mas interage com esse vídeo aí, nem que seja para deixar o joinha para baixo, mas interage com esse vídeo, dá a sua opinião, fala comigo, vamos conversar, tá bom? Um abraço para Vanusa Alves, Ildete Salles, Ilza Matos, Maria da Luz, muito obrigado pelo carinho, todo mundo aí, pessoal, vocês são demais, hein? Um abraço para o Eduardo Matos, lá de Angola, boa tarde, doutor. Sigo a partir de Angola, muito bom, vamos começar a consumir beterraba. Maravilha, quando eu chegar em Angola eu quero ver todo mundo comendo beterraba, hein? Abraço para Marli Vitor da Silva, Joel Alves de Souza, Luiz Carlos Gasparini, Julita Souza, Sandra Santos, Oreni de Frutal, Aurivanda, Zé do Fumo, Franberto, Marli Vitor, Carmen Lúcia de Carvalho, Zélia Castro, Carlos André, Mônica, Cláudia Tomás, Vera Rocha, Margarete Balduino Machado, Maria Risonete, Midian Moreira, Carlos André, Felipe Alves da Silva. Quem mais? Vera Rocha. Não mandou um abraço para mim, Vera Rocha. Aqui seu abraço, Vera Rocha. Mandei 2, inclusive. Abraço para Marlene Lopes, Valéria Pereira, Ione Varela, Maria Mari, Maura Oskines, que toma beterraba, pepino e suco de limão para baixar a pressão. Certeza que baixa a pressão na hora. Um abraço para Sônia Maria Bezerra e para Cleonice Oliveira Generoso. Pessoal, é isso, hein? Essa live aqui terminou, mas eu separei outras 2 lives, outros 2 vídeos para você. Um de uma receita super simples, super gostosa de fazer com a beterraba, que é o tartar de beterraba, que eu fiz aqui com um amigo, chefe Caio, que é chefe de cozinha. A gente fez aqui em casa, só precisou de uma air fryer ou de um forno
e misturar. Super simples de fazer, rapidinho você resolve, você faz essa receita. Então, nesse vídeo aqui de cima, calma aí, deixa eu ver onde que é o vídeo. Nesse vídeo, aqui de cima, pessoal, é aqui, é um dos dois aqui. Ou tá aqui do meu lado direito, ou tá aqui do meu lado esquerdo, em cima. Deixa eu ver qual é, para ver se eu aprendo agora. Calma aí, pessoal, tô fazendo... Não, é aqui, ó, é aqui, ó. Aqui, esse vídeo aqui, onde eu vou te ensinar a fazer o tartar de beterraba, tá bom? E esse vídeo daqui, onde nós conversamos sobre os efeitos da beterraba para a sua circulação. Assista, não se vá, continua comigo, eu te vejo daqui a pouquinho na live ou te vejo amanhã ao vivo novamente. Um beijo e até mais, até daqui a pouco, que eu tô te esperando na outra live, tá bom? Fui, pessoal, muito obrigado por tudo.